Meu filho apontou para a porta da igreja, o rosto uma máscara de desprezo. Você não é bem-vinda aqui, ele cuspiu. Você não faz mais parte desta família. Saia! Agora! Os convidados congelaram. O murmúrio cessou. Ajeitei meu casaco de seda azul, o mesmo que ele me ajudou a escolher semanas antes, e o encarei com uma calma forjada. Tudo bem, Ricardo. Eu vou, respondi, a voz firme. Mas faça-me um favor. Exatamente às 10h15 da manhã, verifique seu celular. Sem esperar por uma resposta, virei-me. O cheiro das gardênias do arranjo da entrada me atingiu. Tudo voltou. Não o amor. O início do fim. Tudo começou num dia cinzento, 6 meses após a morte de Arthur. O silêncio na casa era uma presença física. Arthur e eu havíamos construído um império de móveis de luxo, mas nossa casa era a mesma de 30 anos. Confortável, não ostensiva. Helena, Arthur me disse em seu leito de morte, a voz um sussurro, proteja nosso Ricardo. Ele é ingênuo. E proteja o nosso legado. Não entregue nada até que ele entenda o valor do suor. Apenas eu e o Dr. Mendes, nosso advogado, sabíamos a real extensão da fortuna. Para Ricardo, éramos apenas confortavelmente remediados. Numa tarde de domingo, a campainha tocou. Ricardo estava lá, radiante. Ao seu lado, estava ela, Sofia, estonteante, com um sorriso ensaiado e olhos que avaliaram minha sala de estar com uma rapidez predatória. Mãe, está a Sofia, disse Ricardo. Senti calafrio. Um instinto primordial que gritava perigo. É um prazer, senhora Helena, disse Sofia, a voz doce. Que casa adorável. Tem um charme tão vintage. A palavra pairou no ar, um eufemismo para velho. Enquanto eu servia o café, ela fazia perguntas casuais sobre empresa, sobre investimentos, com um ar de curiosidade inocente. Seus olhos, no entanto, eram calculistas. Eu sorri e respondi com banalidades, observando cada movimento dela. Semanas depois, o telefone tocou. Era Sofia, a voz embargada. Ela falou sobre o casamento dos sonhos, um evento grandioso que seus pais, supostamente, não podiam mais bancar. Eu não queria te incomodar, Helena, mas o Ricardo está tão chateado. Era uma manipulação descarada. Quanto você precisa, querida? Perguntei, minha voz deliberadamente calorosa. Ela citou uma quantia exorbitante. Claro. Vou transferir pela manhã, eu disse. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para o Dr. Mendes. Alfredo, preciso que você documente uma transferência que farei amanhã. Crie um arquivo separado para Ricardo. Chame-o de Investimentos de Sofia. Eu não estava cedendo, estava comprando a primeira peça de evidência. Na manhã seguinte, encontrei Alfredo em seu escritório austero, com cheiro de mogno e papel antigo. Ele removeu os óculos e massageou a ponte do nariz. Helena, você tem certeza disso? É uma quantia considerável. Pelo testamento de Arthur, não temos obrigação. Eu o interrompi, colocando a pasta com o comprovante da transferência sobre sua mesa. Não se trata de obrigação, Alfredo. Trata-se de estratégia. Ela não está a casar com meu filho, está a tentar uma aquisição hostil da minha família. Ele suspirou, abrindo uma nova pasta de arquivos. Investimentos de Sofia. Ele escreveu na etiqueta com sua caligrafia impecável. O que mais você quer que eu faça? Contrate alguém. O melhor. Discreto. Quero saber tudo sobre ela. A família humilde, a educação, os empregos anteriores. Cada detalhe. Alfredo assentiu, seus olhos sérios encontrando os meus. Considera feito. Mas tenha cuidado. Ricardo idolatra essa mulher. Se ele descobrir. Ele não vai, eu afirmei. Não até a hora certa.
O dossiê chegou 3 semanas depois, num envelope pardo sem remetente. Eu o abri na biblioteca de Arthur, o único lugar onde ainda sentia sua presença. As fotografias mostravam Sofia em festas luxuosas em iates, ao lado de homens mais velhos e ricos, anos antes de conhecer Ricardo. Os pais humildes eram, na verdade, donos de uma cadeia de boutiques falida, com histórico de dívidas e litígios. Não havia nenhuma tia-avó doente, nenhum irmão a precisar de ajuda para a faculdade. Eram tudo mentiras, construídas com a precisão de um arquiteto. Coloquei os papéis dentro do cofre, atrás de um retrato de Arthur. A coleção de provas estava a crescer. Um mês antes do casamento, Ricardo me abordou no escritório da empresa. Ele parecia agitado, evitando meu olhar. Mãe, a Sofia e eu estivemos a falar sobre o futuro da empresa. Ele gesticulava com as mãos, um hábito que tinha quando estava nervoso. Achamos que precisamos de uma abordagem mais agressiva. Mais moderna. Eu arqueei uma sobrancelha. Moderna. Sim. Por exemplo, o senhor Valdemar. Ele está conosco há 40 anos. A Sofia acha que a sua visão está ultrapassada. Precisamos de sangue novo, alguém com experiência em mercados internacionais. Senhor Valdemar tinha sido o braço direito de Arthur, um homem cuja lealdade era inquestionável. A visão da Sofia envolve gastar o que ainda não ganhamos, Ricardo. O senhor Valdemar ajudou teu pai a construir isto do nada. Ele fica. Minha voz era calma, mas final. O rosto de Ricardo endureceu. Eu sabia que você não ia entender. Você está presa ao passado. A Sofia só quer o nosso bem. Ele saiu da sala, batendo a porta com uma força que fez os prêmios de design de Arthur vibrarem na prateleira. A chamada seguinte de Sofia veio 2 semanas depois. Desta vez, a crise era a cirurgia de emergência da sua mãe. Uma condição cardíaca rara e fictícia. A quantia era o dobro da primeira. Oh, querida, que terrível, eu disse, a minha voz a pingar simpatia. Claro que ajudo. A família vem em primeiro lugar. Enquanto transferia o dinheiro, eu já encaminhava o pedido para Alfredo, com uma nota curta, anexar ao processo. Verificar o hospital mencionado. Provavelmente não existe. Alfredo respondeu com um simples recebido. A armadilha estava a ficar mais complexa, mais cara, mas cada cêntimo era um investimento no inevitável colapso dela. A gota d'água veio na semana do casamento. Ricardo e Sofia vieram me jantar. Durante toda a refeição, Sofia falou sobre como a casa era grande demais para uma pessoa só e como seria perfeita para criar os netos. Ela olhava para os móveis, para as pinturas, não com admiração, mas com um olhar de avaliadora. Após o café, ela pegou na mão de Ricardo e olhou para mim com seu sorriso mais doce. Helena, pensamos muito nisto. Depois de casarmos, gostaríamos de nos mudar para cá. Seria maravilhoso para começar a nossa família. E encontramos um apartamento adorável para si no centro da cidade. Muito mais prático, não acha? O ar na sala tornou-se rarefeito. Ricardo olhava para mim com uma expectativa ansiosa, como um menino à espera da aprovação da mãe para uma ideia brilhante. Ele não via a crueldade, o desrespeito final. Expulsar-me da casa que eu construí com o seu pai. Eu mantive o meu rosto impassível. Dobrei o guardanapo de linho lentamente e coloquei-o ao lado do meu prato. Não, eu disse. A palavra foi silenciosa, mas cortou a atmosfera como vidro. O sorriso de Sofia vacilou. Desculpe. A resposta é não. Esta casa não está à venda. E não está disponível. Sofia levantou-se abruptamente, os seus olhos a faiscar com uma fúria que ela já não conseguia esconder. Eu não posso acreditar nisto. Depois de tudo que eu fiz para fazer o seu filho feliz.
Lágrimas de crocodilo começaram a formar-se. Ricardo levantou-se, o rosto vermelho de raiva. Como pode ser tão egoísta? Esta é a casa da minha família também. A Sofia está a tentar unir-nos. O que, exatamente, ela fez por ti, Ricardo? Perguntei, a minha voz gelada. Além de te ensinar a desrespeitar a memória do teu pai e a tentar deitar fora tudo o que ele amava. Você nunca gostou dela. Você só tem ciúmes porque eu encontrei alguém, ele gritou. Eu não tenho ciúmes, Ricardo. Eu tenho pena de ti. Foi a última coisa que lhe disse. Sofia agarrou pelo braço e arrastou-o para fora, lançando-me um olhar de puro ódio por cima do ombro. Ricardo nem sequer olhou para trás. Naquela noite, ele ligou e deixou uma mensagem de voz. A sua voz, desprovida de qualquer emoção, informou-me que a minha presença no seu casamento não era mais desejada. Foi então que soube que o meu plano, doloroso como era, tinha de ser executado na sua totalidade. O casaco de seda azul, que ele elogiara durante as compras como a cor dos olhos da mãe, ficou pendurado no armário, uma lembrança de um filho que eu tinha perdido temporariamente. Decidi usá-lo na mesma. Seria a minha armadura. As demandas tornaram-se mais frequentes e mais audaciosas. A primeira foi o dinheiro para a entrada de um apartamento de luxo. Ricardo e Sofia apareceram num sábado à tarde, trazendo consigo um catálogo de móveis com papel brilhante e um cheiro a tinta fresca. Espalaram-nos sobre a mesa de centro de Arthur. Olha, mãe, é perfeito, disse Ricardo, apontando para uma planta baixa com varandas panorâmicas. Tem espaço para um escritório para mim, para um quarto de bebê, no futuro. Sofia pousou a mão sobre o ombro dele, um gesto de posse. É um investimento, Helena. Os preços naquela zona só vão subir. Seria tolo não aproveitar. Seus olhos percorreram a sala, demorando-se nos quadros a óleo. É o começo do nosso patrimônio. Eu peguei no catálogo, folheando-o lentamente. As imagens mostravam cozinhas de mármore e piscinas infinitas. Parece caro, comentei, a minha voz neutra. É por isso que precisamos da sua ajuda, disse Ricardo, a sua voz baixando para um tom suplicante que ele não usava desde a infância. Apenas para a entrada. Nós conseguimos pagar o resto. Permito. Claro, eu disse, fechando o catálogo e empurrando de volta para eles. Vou tratar da transferência na segunda-feira. O alívio no rosto de Ricardo foi instantâneo. O de Sofia foi de triunfo. Na segunda-feira de manhã, não transferi o dinheiro. Em vez disso, fui a um joalheiro discreto no centro da cidade. Vendi um conjunto de esmeraldas que Arthur me dera no nosso 20º aniversário de casamento. A transação foi rápida, impessoal. O cheque que recebi foi depositado numa conta separada, uma que Alfredo e eu tínhamos aberto para este exato propósito. Só então fiz a transferência para Ricardo, a partir dessa conta. Enviei o comprovativo a Alfredo com uma nota, anexo 12, aquisição imobiliária. A viagem essencial para a Europa veio um mês depois. Para conhecer fornecedores de tecidos em Itália, mãe. A Sofia tem uns contactos incríveis, explicou Ricardo ao telefone. A sua voz estava tingida com a decepção que ela havia plantado. É o nosso futuro. Você não nos apoia? Ele não sabia que eu estava a liquidar um pequeno portfólio de ações que Arthur me deixará pessoalmente, ativos menores que não apareceriam nos balanços da empresa. Eu estava a financiar a investigação com as próprias ferramentas dela. A fortuna principal, o império que Arthur e eu construímos, permanecia intocada, protegida por cláusulas contratuais e um conselho de administração leal que Arthur e eu havíamos criado com o Dr. Mendes anos antes. Cláusulas que exigiam a minha assinatura para qualquer alienação de ativos principais. O isolamento foi executado com precisão cirúrgica. Os jantares de domingo desapareceram.
Sofia organizou um brunch com amigos importantes. Mãe. Networking é crucial, dizia Ricardo, a sua desculpa pronta. As minhas ligações para ele eram cada vez mais atendidas pela voz melosa dela. Olá, Helena. O Rick está numa reunião muito importante. Dixo recado. O recado nunca era entregue. Certo dia, uma prima afastada, a Lourdes, ligou-me. Helena, está tudo bem? Vimos as fotos do noivado do Ricardo. Parecia tudo tão lindo. Por que não apareceste no novo grupo da família? Família Almeida Torres. Ela fez uma pausa. A Sofia criou-o na semana passada. Ela disse que tinha saído do antigo porque estavas muito ocupada. Fui cortada, digitalmente amputada. A mentira era tão simples e tão eficaz. Naquela noite, liguei a Ricardo de um número bloqueado. Ele atendeu. Mãe. A sua voz era hesitante. Por que é que a Sofia disse à família que eu estava demasiado ocupada para participar no grupo de conversas, Ricardo? Houve um silêncio. Ouvi a voz de Sofia ao fundo. É a tua mãe? Diz-lhe que estamos a jantar. Mãe, não é nada, ele disse, apressado. A Sofia acha que você é um pouco controladora. Ela sente que você a julga. Ela só quer o nosso espaço para construir a nossa própria vida. É assim tão difícil de entender. Cada palavra era uma facada, afiada e precisa, vinda da mão dela, mas empunhada pela dele. Ele não via a verdade. Ele via a narrativa que ela criará, onde eu era vilã possessiva e ela heroína lutar pela sua independência. O ataque seguinte foi à empresa. Sofia convenceu Ricardo de que a secretária pessoal de Arthur durante 30 anos, a senhora Clara, era uma fonte de fugas de informação. Ela é da velha guarda, Ricardo, ouvi Sofia dizer num telefonema que atendi no escritório principal, quando ele tinha deixado o altifalante ligado por engano. Ela conta tudo à tua mãe. Não podemos ter espiões se quisermos modernizar isto. 2 dias depois, cheguei ao escritório e encontrei a senhora Clara esvaziar a sua secretária, os olhos vermelhos. O menino Ricardo disse que os meus serviços já não são necessários. De Helena, disse ela, a sua voz a tremer. Pousei a minha mala. Caminhei diretamente para o escritório do meu filho. Ele e Sofia estavam a olhar para mostras de logótipos novos e horríveis. Clara, eu disse, a minha voz ressoando no silêncio do escritório. Volte para a sua secretária. Você não vai a lado nenhum. Sofia levantou-se. Helena, esta é uma decisão executiva. O Ricardo é o diretor de operações agora e eu sou a presidente do conselho de administração, interrompi, olhando diretamente para o meu filho. Esta empresa foi construída com lealdade, Ricardo. É algo que o dinheiro não compra e que os teus contactos modernos nunca entenderão. A senhora Clara fica. Fim da discussão. Virei-me e saí. O olhar de ódio que Sofia me lançou foi tão físico que quase o senti nas minhas costas. O golpe final veio numa noite de terça-feira chuvosa. A campainha tocou exatamente às 9. Eles apareceram na minha porta, Ricardo tenso como uma corda de violino, Sofia com um sorriso radiante e a mão pousada protectoramente sobre a sua barriga lisa. Mãe, disse Ricardo, com a voz embargada de uma emoção genuína. Você vai ser avó. Por um momento, um único, frágil momento, o meu coração vacilou. A ideia de um neto, do sangue de Arthur a continuar. Mas então Sofia falou, e o gelo regressou. Viemos em paz, Helena, disse ela, entrando sem ser convidada e sacudindo seu guarda-chuva no tapete persa. Estamos a pensar na segurança e no futuro do bebê. E esta casa é perfeita, tão espaçosa, com um jardim para ele correr. Ela parou em frente à lareira, passando os dedos pelo mármore frio. Ricardo seguia-a como uma sombra. Pensamos que, ela continuou,
virando-se para mim com um olhar que misturava falsa doçura e uma exigência de ferro. Se você a passasse para o nome do Ricardo agora, seria o começo perfeito para nossa família. Um presente para o seu primeiro neto. O pedido era monstruoso, vestido de amor e preocupação familiar. Ela não queria a casa para o bebê. Ela queria o meu lar, o último bastião do meu mundo com Arthur. Ela queria a vitória final. Ricardo estendeu a mão e tirou um envelope da pasta que trazia. Colocou-o na mesa de centro. O advogado da Sofia preparou os papéis, disse ele, evitando meu olhar. É uma simples transferência de propriedade, para simplificar as coisas no futuro. Eu olhei para o envelope, depois para o meu filho e por fim para a mulher que o controlava. Mantive o meu rosto impassível. Não, eu disse. A palavra foi silenciosa, mas cortou a atmosfera como vidro. O sorriso de Sofia vacilou. Desculpe. A resposta é não. Esta casa foi onde eu construí a minha vida com seu pai. É o legado dele tanto quanto é meu. Ela não será transferida. Peguei no envelope, senti o peso dos papéis lá dentro. Sem o abrir, rasguei-o ao meio, e depois outra vez, deixando os pedaços caírem sobre a mesa como neve suja. O rosto de Sofia transformou-se. A máscara caiu, revelando uma fúria pura e sem adornos. Eu sabia, ela sibilou, virando-se para Ricardo como uma víbora. Eu disse-te que ela só se importa com as coisas dela, com as paredes e os móveis velhos dela. Ela não se importa contigo, nem com o nosso filho. Este sítio é um mausoléu e ela é a rainha fantasma. Sofia, por favor, começou Ricardo, pálido. Não, Ricardo. Eu cansei-me de ser simpática, ela gritou, apontando um dedo para mim. Você é uma mulher amarga e egoísta. Você prefere que o seu filho viva num apartamento alugado a ceder 1 centímetro do seu pequeno reino. Você nunca o amou, só amou o controle que tinha sobre ele. Ela agarrou no braço dele com força. Vamos embora. Não há nada para nós aqui. Ela fez a sua escolha. Ricardo olhou para mim, o seu rosto uma mistura de confusão, raiva e dor. Mãe, por quê? É só uma casa. Não é só uma casa, Ricardo. E um dia, vais entender isso, respondi, a minha voz calma. Enquanto arrastava para a porta, Sofia parou e olhou para mim por cima do ombro, os olhos a faiscar. Você vai morrer sozinha nesta casa, rodeada pelas suas memórias, ela cuspiu. E nós vamos construir um império maior do que qualquer coisa que você e o velho alguma vez sonharam. Lembre-se disso. A porta bateu, fazendo um retrato de Arthur na parede tremer ligeiramente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A discussão foi um furacão que arrancou as fundações da minha vida. As palavras de Ricardo, envenenadas pela influência de Sofia, foram projéteis. Você prefere as suas coisas velhas à minha felicidade. Você quer que eu seja infeliz para não ficar sozinha. Ele agarrou um prêmio de design de Arthur, um elegante monólito de cristal, e atirou-o contra a lareira. O som do cristal a estilhaçar-se foi o som da nossa família a partir-se. Você não é minha mãe. Você é a guarda de um museu. Ele saiu sem olhar para trás, a porta bater com uma finalidade terrível. Na manhã seguinte, tentei ligar. A chamada não completou. Louqueira. O silêncio que se seguiu era um vácuo, sugando todo o ar e som da casa. Por um dia inteiro, vaguei pelos quartos, um fantasma na minha própria vida. A dor da rejeição era uma ferida física, uma pressão no peito que dificultava a respiração. Toquei nos fragmentos de cristal que ainda estavam no chão da sala, sem sentir o corte nos meus dedos. No segundo dia, parei em frente ao retrato de Arthur na biblioteca. Seus olhos, pintados com realismo impressionante, pareciam seguir-me, não com julgamento, mas com uma força inabalável. A promessa que lhe fiz no seu leito de morte ecoou no silêncio: proteja o nosso Ricardo.
Proteja o nosso legado. Proteger não significava ceder. Significava lutar, mesmo que o inimigo estivesse a usar o rosto do meu filho. A tristeza começou a cristalizar-se, transformando-se de uma dor líquida e avassaladora numa resolução sólida e fria. Peguei no telefone. Alfredo, eu disse, a minha voz surpreendentemente clara e firme. A hora da estratégia acabou. Agora é a hora do ataque. Preciso do contato daquele investigador que você mencionou há meses. O melhor. O custo não é um fator. O escritório do Dr. Mendes, com seu cheiro a mogno e a confiança de gerações, era um santuário. Ele serviu-me um copo de água, as suas mãos firmes. Ouviu a minha história em silêncio, os seus olhos por trás dos óculos de aros de tartaruga absorverem cada detalhe da traição. Arthur sempre confiou no seu instinto. Helena, disse-lhe finalmente, juntando as pontas dos dedos. Ele dizia que o seu instinto era o ativo mais valioso da empresa. Este homem, Marco, ele não é um investigador privado comum. É um ex-agente da inteligência, especializado em guerra corporativa e em desenterrar esqueletos. Ele é um bisturi. Preciso, eficaz e deixa uma cicatriz limpa. Mas uma vez que o contrate, não há como voltar atrás. Ele vai encontrar a verdade, quer você goste dela ou não. A única coisa de que não gosto, Alfredo, é da mentira que está a viver na minha casa e a usar o meu apelido. Alfredo abriu uma gaveta, retirou um pequeno cartão de visita cinzento, sem logótipo, apenas com um nome e um número. Ligue deste escritório, não do seu telefone, e nunca o encontre duas vezes no mesmo sítio. Naquela tarde, encontrei Marco num café discreto perto do rio, um lugar anônimo com cadeiras de metal e um cheiro a café queimado. Ele era um homem de meia-idade, com um rosto que não se destacaria numa multidão e olhos que viam tudo. Vestia-se de forma simples. Nada nele gritava perigo, o que o tornava ainda mais perigoso. Entreguei-lhe uma pasta de arquivo fina. Aqui está uma foto de Sofia, os seus perfis de redes sociais e um cheque com um adiantamento generoso, eu disse, empurrando a pasta pela mesa. Quero saber tudo. Quero extratos bancários, dívidas ocultas, registros públicos e privados, ex-parceiros, relações familiares tensas. Quero saber até a marca do café que ela bebe e se o paga com o meu dinheiro. Marco abriu a pasta, olhou para a foto de Sofia por um longo momento, depois para o cheque. Não demonstrou qualquer reação. Extratos bancários e registros privados não são apenas difíceis, Sra. Almeida. São ilegais de obter sem uma ordem judicial, disse ele, a sua voz baixa e neutra. E caro. Muito caro. O risco tem um preço. Eu não lhe estou a pagar pela dificuldade, respondi, inclinando-me para a frente. Estou a pagar pelos resultados. O preço não é problema. A sua descrição é o seu produto. Quero a verdade, Marco. A verdade crua, não importa o quão feia seja. Ele ergueu uma sobrancelha, um movimento quase imperceptível. A verdade feia tem o hábito de destruir coisas. Famílias. Empresas. Está preparada para lidar com os destroços? Eu já estou no meio dos destroços, respondi, a minha voz gélida. Estou apenas a tentar encontrar a arma do crime. Ele assentiu lentamente, dobrou o cheque e colocou-o no bolso interior do casaco. Terá o meu primeiro relatório dentro de uma semana. Será entregue através de um link seguro. Terá 60 segundos para o ler antes de se autodestruir. Não haverá cópias. Ele levantou-se. E Sra. Almeida, não me contacte. Eu contato-a. E saiu, misturando-se com o movimento da rua e desaparecendo. O primeiro relatório chegou exatamente 7 dias depois. Uma mensagem de texto de um número desconhecido continha apenas um link. Ao clicar, fui levada para uma página preta com texto branco.
Um cronômetro no canto superior direito começou a contagem decrescente a partir de 60. A carreira de sucesso em marketing digital de Sofia era uma farsa elaborada. O relatório incluía dados analíticos. O seu blog tinha um tráfego insignificante, e uma análise forense mostrava que mais de 90% dos seus seguidores nas redes sociais eram bots comprados a uma empresa na Europa de Leste. O seu último emprego real fora numa loja de departamento de luxo, da qual fora demitida. O motivo oficial era reestruturação, mas Marco tinha encontrado uma ex-colega. A nota de rodapé citava a mulher. Ela foi apanhada a roubar pequenas coisas, um lenço de seda, um perfume caro. O gerente não quis chamar a polícia para evitar um escândalo. Apenas a despediram em silêncio. Cada postagem patrocinada era uma encenação. Marco incluiu fotografias de vigilância dela em frente a lojas de luxo, tiradas por um amigo, com as sacolas a serem discretamente devolvidas minutos depois de a foto ser tirada. O cronômetro chegou a 0 e o ecrã ficou em branco. A página desapareceu. 4 dias depois, recebi uma nova mensagem. Desta vez, não era um relatório, mas uma única fotografia. A imagem, granulada e tirada à distância, mostrava Sofia sentada num café elegante. Em frente a ela estava um homem de cabelo prateado e fato caro. Eu reconheci-o imediatamente. Horacio Valente, um advogado corporativo conhecido pela sua reputação de tubarão, especializado em aquisições hostis e em encontrar brechas em testamentos e acordos pré-nupciais. Ele tinha sido o principal adversário de Arthur numa batalha legal amarga há uma década. Nós tínhamos ganho, mas Valente nunca perdoou a humilhação. Abaixo da foto, uma única linha de texto de Marco, Horácio Valente. Encontro hoje às 14 horas. Não parece ser uma conversa sobre flores para o casamento. Senti um arrepio percorrer-me a espinha. Isto era maior do que eu pensava. Não era apenas uma caçadora de fortunas. Havia uma estratégia, uma agenda. Liguei imediatamente para Alfredo numa linha segura. Alfredo, ela encontrou-se com o Valente. Houve um silêncio do outro lado da linha. Oh, Helena! Isso é mau. Valente não pega em casos, ele lança cruzadas. Ele é um demolidor. Se ela o contratou, não está apenas atrás do seu dinheiro. Ela está atrás da empresa. Toda ela. Ela está a usar o Ricardo como um cavalo de Troia, disse eu, as peças a encaixarem-se com uma clareza horrível. Ela vai convencê-lo de que estou senil, de que estou a gerir mal a empresa, e usar Valente para contestar a minha posição no conselho. Precisamos de mim. Helena, disse Alfredo, a sua voz agora tensa. Precisamos de algo que a destrua completamente aos olhos do Ricardo. Algo irrefutável. O segundo relatório chegou 10 dias depois. A contagem decrescente começou. Desta vez, Marco tinha ido mais fundo. Ele não conseguiu os extratos bancários, mas encontrou algo melhor: registros públicos de ações judiciais. Um processo de despejo do seu antigo apartamento de luxo e 2 ações de cobrança de empresas de cartão de crédito totalizando mais de 80 mil euros. Ele incluiu os números dos processos. As transferências que eu fiz, ostensivamente para fornecedores de casamento e despesas médicas da família, correspondiam quase ao cêntimo exato aos pagamentos feitos para liquidar essas dívidas nos dias seguintes. Ela estava a usar o meu dinheiro para pagar o seu passado financeiro desastroso, mantendo a fachada de sucesso que enganava o meu filho. Mas a bomba estava no final do relatório. O último parágrafo. Marco tinha investigado os pais humildes de Sofia. Descobriu que o pai dela, antes da sua cadeia de boutiques falir, tinha tido um sócio. Um homem chamado Agostinho Rossi. A Rossi de Torres tinha sido a principal concorrente da empresa de móveis de Arthur nos primeiros anos. Arthur, com a sua visão e ética de trabalho implacável, levará-os à falência.
Agostinho Rossi perdeu tudo e jurou vingança contra Arthur e a família Almeida. O cronômetro chegou a 0. A página desapareceu, mas a informação ficou gravada na minha mente. Sofia não era uma desconhecida. Ela era uma arma de vingança, cultivada durante anos, apontada ao coração do legado de Arthur. E o dedo no gatilho pertencia ao meu próprio filho. O terceiro relatório foi o mais doloroso, não um documento, mas uma série de encontros que Marco orquestrou e narrou em tempo real. O primeiro ex-parceiro, um empresário do ramo imobiliário chamado Nuno, encontrou-se com Marco num bar de hotel de luxo, o tipo de lugar que Sofia frequentaria. Nuno não precisou de ser convencido. Pediu um uísque duplo e falou, o gelo a tilintar no copo como pequenos sinos de alarme. Ela é uma artista, disse Nuno, a sua voz amarga. Primeiro, ela espelha-te. Tu gostas de volejar? De repente, ela é uma especialista em ventos e marés. Gostas de arte moderna? Ela cita Pollock como se o tivesse conhecido. Ela torna-se a mulher dos teus sonhos porque rouba os teus sonhos e os usa como um disfarce. Ele fez uma pausa, rodando o copo. Depois, começa o isolamento. Os teus amigos são muito barulhentos. A tua família é controladora. Quando estás sozinho com ela, vêm as emergências. O pai dela teve um ataque cardíaco falso. A mãe precisou de uma operação que não existia. Eu paguei. Paguei até não ter mais o que dar. Quando o dinheiro acabou, o amor dela também. O segundo, um cardiologista chamado Dr. Arruda, foi mais difícil. Marco encontrou à saída do hospital uma figura abatida de ombros caídos. Inicialmente, ele negou veementemente conhecer Sofia, o suor a brilhar-lhe na testa apesar do frio da noite. Não sei de quem está a falar, disse ele, tentando afastar-se. Marco bloqueou-lhe o caminho, não de forma física, mas com palavras. Sei que não sabe, mas talvez saiba algo sobre uma queixa por negligência apresentada contra si há 3 anos. Uma queixa anônima, retirada misteriosamente depois de uma transferência de 50 mil euros ter sido feita da sua conta para uma conta offshore. O padrão de transferência é idêntico ao de outros casos que estou a investigar. Estou certo de que o Conselho de Medicina estaria interessado em reabrir essa investigação, desta vez com um escrutínio muito maior. O rosto de Arruda ficou cinzento. Ele encostou-se à parede de tijolo. Ela ameaçou ir à imprensa. Dizer que eu a assediei, que cometi um erro num diagnóstico. Ela fabricou e-mails. Tinha tudo. Destruiria a minha carreira, a minha família. Paguei para que ela desaparecesse. A sua voz era um sussurro quebrado. Ela é um monstro. A prova da gravidez falsa foi uma obra-prima de vigilância e tecnologia. Marco não se limitou a observar o prédio. Ele alugou o apartamento do outro lado da rua. Durante dias, com uma lente de longo alcance. Documentou a rotina dela. Ele filmou-a a sair para correr de manhã, a barriga perfeitamente lisa sob a roupa de desporto, e depois a regressar à casa. Horas mais tarde, ela saía para encontrar Ricardo, já com a pequena protuberância de grávida visível sob um vestido largo. O vídeo da câmara de segurança do elevador, obtido através de um contato bem pago na empresa de manutenção, foi a primeira peça crucial. Mostrava-a a entrar no elevador na noite do anúncio. Ela olhou em volta para se certificar de que estava sozinha. Depois, com um movimento rápido e prático, ajustou algo sob o vestido, empurrando a barriga ligeiramente para cima. O movimento era mecânico, antinatural. A prova final veio do contato de Marco na Dark Web, um hacker conhecido apenas como Caronte. Por um preço exorbitante, ele atravessou as barreiras de privacidade de uma empresa de cartões de crédito pré-pagos e encontrou a transação, uma compra de 289,99 euros, de um site de adereços de cinema de Los Angeles. O item, Deluxe 3-month Silicone Pregnancy Belly Prosthetic.
Não havia bebê. Havia apenas silicone e mentiras. A descoberta que transformou a minha dor em fúria gélida veio 3 dias depois. O doutor Arruda ligou a Marco, a sua voz trêmula de culpa e medo. Ele tinha se lembrado de algo mais. Ela não trabalhava sozinha, disse ele ao telefone, a chamada reencaminhada através de 3 servidores para garantir o anonimato. Havia um tipo que ela chamava de primo. Beto. Ele aparecia de vez em quando. Era ele que recolhia o dinheiro. Tinha olhos de rato, sempre a olhar para os lados. Beto. O nome era a chave. Marco não demorou 24 horas a encontrá-lo. Roberto Beto Freitas era um vigarista de baixo calibre com registro de pequenas fraudes, cheques sem cobertura e falsificação. Marco encurralou numa sala de bilhar poeirenta nos subúrbios, onde o cheiro a cerveja barata e desespero pairava no ar. Beto tentou ser arrogante. Não sei do que estás a falar, meu. Marco nem sequer levantou a voz. Colocou um telemóvel na mesa de bilhar, com uma fotografia de Beto a receber um envelope do doutor Arruda, tirada por uma câmara de vigilância de rua. Isto, juntamente com o testemunho do doutor, coloca-te no centro de um processo de extorsão. 5 a 10 anos, se tiveres sorte. Marco fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Ou, continuou ele, o doutor Mendes, advogado da minha cliente, pode fazer com que certas acusações pendentes contra ti por fraude de cartões de crédito desapareçam. Ele pode até arranjar-te uma pequena bolsa de recolocação para começares de novo. Noutro país, talvez. Os olhos de rato de Beto moveram-se rapidamente entre Marco e o telemóvel. A lealdade não fazia parte do seu ADN. A autopreservação, sim. Ela gabava-se, disse Beto, a sua voz agora um guincho. Ela gravava algumas das suas ideias, dizia que era para manter os detalhes alinhados. Paranoica. Eu tenho uma cópia. Como seguro. A troca foi feita na noite seguinte, numa doca abandonada. Beto entregou um pequeno cartão de memória e recebeu em troca um envelope grosso. Ele desapareceu na escuridão. No carro, Marco inseriu o cartão no leitor. A voz de Sofia encheu o espaço, fria, metálica e assustadoramente clara, desprovida de qualquer doçura fingida. O Ricardo é a ferramenta perfeita. Cheio de ressentimento pela mãe e com uma necessidade desesperada de aprovação. Depois do casamento, o próximo passo é a interdição. Começamos a documentar os esquecimentos da velha, as suas confusões. Um copo que ela não se lembra onde deixou, uma chamada que juro que ela fez, mas que ela nega. Pequenas coisas, para plantar a semente na cabeça do Ricardo. Já falei com um médico, um conhecido do valente. Por 50 mil, ele assina um laudo de incompetência senil que se aguenta em tribunal. Com o Ricardo como único herdeiro e eu como esposa devota, o juiz vai dar-nos a curatela de todos os bens. Ela vai acabar num asilo agradável, com uma janela com vista para o jardim, a babar-se para a sopa. E nós teremos a vida que merecemos, construída sobre as ruínas do império do velho Almeida. É poético, não achas? Naquele momento, o último vestígio da mãe de Ricardo morreu. No seu lugar, nasceu a estratega, a executora da promessa de Arthur. Passei a semana seguinte entrincheirada no escritório do Dr. Mendes. A sala de reuniões transformou-se no nosso quartel-general de guerra. Marco projetou as provas numa tela grande. Cada peça era um prego no caixão de Sofia. O relatório financeiro detalhado, mostrando como cada transferência minha correspondia a um pagamento de dívida dela. As fotos de vigilância. As transcrições autenticadas dos depoimentos de Nuno e do Dr. Arruda. O vídeo do elevador. A fatura do site de adereços. E, por fim, o áudio. Ouvimo-lo uma vez, em silêncio absoluto. O som da voz dela, a conspirar a minha destruição, pairou na sala como um gás venenoso.
Isto não é apenas uma defesa, Helena, disse Alfredo, a sua voz grave. É um contra-ataque nuclear. Quando Ricardo vir isto, o mundo dele vai implodir. Ele precisa que imploda, respondi, os meus olhos fixos na tela onde a transcrição da gravação brilhava. Ele precisa de ver o monstro para deixar de a amar. Marco explicou a plataforma que tinha construído. O link leva a um site único. A senha é o nome do meio de Arthur, que só o Ricardo sabe. Uma vez inserida, ele tem acesso a tudo, organizado em pastas, transações financeiras, testemunhos, a fraude da gravidez, o plano final. Cada ficheiro só pode ser aberto uma vez. Após 10 minutos, ou se o navegador for fechado, o site inteiro e todo o seu conteúdo apagam-se permanentemente de um servidor na Islândia. Não deixa rastro. É um vislumbre do inferno, depois desaparece. A arma estava carregada, polida e pronta. O casamento não seria uma celebração de amor. Seria um tribunal. E eu seria a juíza, o júri e a carrasca. E assim, voltamos ao dia do casamento, ao momento em que as portas da igreja se fecharam atrás de mim. Atravessei a rua, ignorando os olhares curiosos dos poucos convidados que fumavam no exterior. Entrei num pequeno café de esquina, um lugar simples com mesas de fórmica e o cheiro a café forte e pão torrado. Um mundo à parte da opulência e das gardênias do outro lado da rua. Sentei-me numa mesa ao fundo, com uma visão clara da entrada da igreja. Pedi um chá de camomila. A empregada, uma jovem com olhos cansados, trouxe a chávena, entornando um pouco de água no pires. Pediu desculpa profusamente. Não tem importância, eu disse, a minha voz surpreendentemente calma. A minha mão estava perfeitamente firme enquanto afastava o pires molhado. Coloquei o telemóvel na mesa, com o ecrã virado para cima. A mensagem programada estava visível. Destinatário, Ricardo. Conteúdo. O link e a nota senha é o nome que o teu pai te deu e que só tu conheces. Tens 10 minutos. Para o teu bem, espero que os uses. Hora de envio, 10h14. O relógio na parede do café fazia um tic-tac alto. 10h10, o órgão da igreja começou a tocar a marcha nupcial. Imagino-a a caminhar pelo corredor, o seu rosto um véu de inocência, a sua barriga de silicone um testemunho da sua depravação. 10h12, Ricardo estaria no altar, o seu rosto radiante de amor por uma ilusão. 10h13. Às 10h14 em ponto, uma pequena notificação apareceu no meu ecrã. Mensagem enviada. O ato estava consumado. O míssil tinha sido lançado. Virei o telemóvel com o ecrã para baixo sobre a mesa. Peguei na chávena de chá com as duas mãos. O calor era real, levei-a aos lábios e bebi um gole. O sabor era amargo, mas purificador. Do outro lado da rua, a música parou. Seguiu-se um silêncio que parecia estender-se por toda a cidade. E então, ouvi o início de um tumulto, um som abafado de gritos que atravessou o vidro do café. O espetáculo tinha começado. Marco estava entre os convidados, vestido com um fato cinzento discreto que o fazia parecer um primo distante de uma província qualquer. Uma pequena câmara, disfarçada de pino de lapela, captava tudo. No café, o meu telemóvel vibrava sobre a mesa a cada nova mensagem dele. Ele sentiu a vibração no bolso do casaco. Ignora. O padre está a sorrir. 1 minuto depois, outra vibração. A notificação persistente acendeu o ecrã. Ele viu o teu nome. Franziu a testa. Parece irritado. Conseguia visualizar a cena com uma clareza dolorosa. O padre Anselmo, um homem de fé genuína e alheio às maquinações do mundo. Falava sobre a santidade do matrimônio, a sua voz a ecoar sob os arcos góticos da igreja. Ricardo, inicialmente impaciente com a interrupção, acabaria por ceder à curiosidade. A curiosidade a vencer a raiva programada por ela.
Ele digitaria a senha, a palavra secreta que Arthur lhe sussurrara quando lhe ensinou a velejar, o nome do barco imaginário da sua infância, Invictus. E então, a página abrir-se-ia, um portal negro no meio de todo aquele branco nupcial, a verdade nua e crua sobre Sofia Torres. A mensagem seguinte de Marco chegou 30 segundos depois. Ele está a ler. O queixo está tenso. A cor está a abandonar o seu rosto. Imaginei os seus olhos a percorrerem as linhas de texto, os extratos bancários, os relatórios de Marco. A mão que segurava o telemóvel a tremer ligeiramente. Marco continuou a narrar o colapso em tempo real. Ele clicou no ficheiro de áudio. Levou o telemóvel ao ouvido. O seu corpo inteiro ficou rígido. No altar, Sofia, radiante num vestido que custará mais do que um carro de luxo, notou a mudança. O seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Ela inclinou-se ligeiramente, sussurrando: Ricardo? Está tudo bem? Ele não a ouviu. Estava noutro lugar, a ouvir a voz dela, a verdadeira voz dela, a planear a destruição da sua mãe. O padre Anselmo, alheio à tempestade que se formava, prosseguiu com a cerimônia. E agora, perante Deus e estas testemunhas, eu pergunto-vos: Ricardo Almeida, aceita Sofia Torres como sua legítima esposa, para amar e respeitar, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte vos separe? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo não respondeu. Estava congelado, um homem de pedra no seu fato de noivo. Lentamente, ele baixou o telemóvel. Ergueu o olhar, não para o padre, mas para Sofia. O amor nos seus olhos fora substituído por um horror oco. O seu sorriso radiante murchou sob o peso daquele olhar. Ele levantou o telemóvel, a mão a tremer visivelmente agora. O que é isto, Sofia? A sua voz saiu como um sussurro quebrado, mas na quietude da igreja, soou como um trovão. Ela empalideceu. O véu de inocência desintegrou-se. Querido, guarda o telemóvel, estamos no meio da cerimônia. As pessoas estão a olhar, sibilou ela, a sua voz baixa e urgente. Era tarde demais. A fachada tinha rachado. Ele não aumentou o volume. Em vez disso, com uma calma assustadora, tirou um pequeno fone com fio do bolso interior, ligou ao telemóvel e estendeu o outro extremo ao pai de Sofia, Agostinho, que estava de pé no primeiro banco. O senhor devia ouvir o que a sua filha planeia para minha mãe, disse Ricardo, a sua voz agora fria como aço. Agostinho recuou, confuso, recusando-se a pegar no fone. Ricardo não insistiu. Deixou o fone balançar, uma pequena víbora branca. Então, virou-se para o altar, puxou o microfone do pedestal do padre com um movimento brusco que produzia um ruído estridente nos altifalantes. Com o rosto contorcido numa máscara de fúria e dor, ele disse uma única palavra no microfone, uma palavra que selou o destino de todos. Não. E então, antes que alguém pudesse reagir, ele desligou o fone do telemóvel e pressionou o botão de volume até ao máximo. A voz fria e calculista de Sofia encheu cada canto da igreja, amplificada pelo sistema de som. O Ricardo é a ferramenta perfeita. Cheio de ressentimento pela mãe. Depois do casamento, o próximo passo é a interdição. Começamos a documentar os esquecimentos da velha, um laudo de incompetência senil. Ela vai acabar num asilo agradável, a babar-se para a sopa. E nós teremos a vida que merecemos, construída sobre as ruínas do império do velho Almeida. É poético, não achas? O caos foi instantâneo e total. Um grito agudo veio da mãe de Sofia. Os convidados levantaram-se, os rostos uma mistura de choque e incredulidade. Sofia, com os olhos arregalados de pânico, tentou arrancar o telemóvel da mão dele. Desliga isso. Desliga. Ele empurrou-a para trás, não com violência, mas com uma repulsa final. Ela tropeçou no seu próprio vestido e caiu de joelhos no degrau do altar, o véu a deslizar para o lado,
revelando um rosto desfigurado pelo ódio. Você mentiu sobre tudo, gritou Ricardo, a sua voz a quebrar-se. A gravidez, a porcaria da barriga falsa, a minha mãe, o dinheiro, o valente. Você tentou destruir tudo. Agostinho Torres, o pai dela, avançou. Como se atreve a humilhar a minha filha? Ricardo virou-se para ele. O telemóvel ainda tocara a gravação em loop. Humílala? A sua filha é uma criminosa. Você sabia disto? Esta era sua vingança pelo que o meu pai vos fez nos negócios? Era este o plano? Agostinho parou, o rosto pálido. A sua falta de negação foi uma confissão. A briga desenrolou-se em frente ao altar, uma cena profana de gritos e acusações. Vi pela janela do café o momento em que Ricardo se libertou. Ele atirou o telemóvel para o chão aos pés de Sofia, onde a gravação continuou a tocar como uma sentença de morte. Depois, ele virou-se e correu pelo corredor central, empurrando os convidados atônitos para o lado, deixando para trás a noiva humilhada, uma família em desgraça e as ruínas de uma vida construída sobre mentiras. Paguei o meu chá, deixei uma nota de 20 euros na mesa e saí para o sol da manhã. Conduzi para casa, as ruas estranhamente silenciosas em comparação com o pandemônio que deixará para trás. O carro desportivo de Ricardo já estava estacionado de qualquer maneira em frente à casa, a porta do condutor ainda aberta como uma asa partida. Ele estava ajoelhado na minha porta da frente, no mesmo sítio onde eu o abraçara pela última vez quando era criança e tinha caído da bicicleta. A sua cabeça estava entre as mãos, o corpo a tremer com soluços que pareciam vir do fundo da sua alma. O fato caro, feito à medida para sua felicidade, estava amarrotado e sujo de pó. Ele ergueu o rosto quando me aproximei. A agonia nos seus olhos era quase insuportável de se ver. Era a dor da verdade, a dor de um homem que acabará de descobrir que toda a sua realidade era uma fraude. Mãe, ele engasgou, a palavra a rasgar-lhe a garganta. Mãe, perdoa-me. Por favor. Eu fui tão cego. Eu disse coisas horríveis. Eu atirei-te fora por ela. Eu ia deixar que ela te destruísse. Não havia triunfo em mim, nem um pingo de eu bem te avisei. Apenas uma dor profunda e partilhada pela provação que ele tivera de atravessar para chegar àquele ponto. Ajoelhei-me na pedra fria ao seu lado, o meu casaco de seda azul a amarrotar-se. Puxei a sua cabeça para o meu ombro e abracei o meu filho, o meu rapaz perdido. Ele agarrou-se a mim como se estivesse a afogar-se. Não eram necessárias palavras. O som dos seus soluços era a purga, a lavagem de meses de veneno. Ficamos ali, no degrau da porta da casa que ele tentará tirar-me, até os seus tremores abrandarem. Vamos entrar, Ricardo, sussurrei. Vamos para casa. Um ano depois, o jardim estava cheio de risos. Ricardo, de pé ao meu lado no grelhador, era um homem diferente. Mais magro, talvez, mas mais sólido. A dor o forjara, queimando a sua ingenuidade e deixando para trás uma força silenciosa. Ele passou meses em terapia intensiva, a desconstruir a teia de manipulação em que estivera preso. Depois, assumiu a liderança da empresa, não com a arrogância de antes, mas com respeito recém-descoberto pelo legado do seu pai. Recontratou o Sr. Valdemar como seu consultor principal e juntos lançaram uma nova linha de móveis inspirada nos primeiros designs de Arthur, que foi um sucesso estrondoso. Quanto a Sofia, a justiça foi lenta, mas implacável. Ela e o seu cúmplice, Beto, enfrentaram múltiplas acusações de fraude e extorsão. O Dr. Mendes, com o testemunho de Nuno, do Dr. Arruda e a minha documentação meticulosa, construiu um caso que nem Horácio Valente conseguiu desmantelar. Valente tentou argumentar que Sofia era uma vítima de um pai vingativo, mas a gravação de áudio destruiu essa defesa. A última vez que vi Sofia foi numa fotografia do jornal, a sair do tribunal, o rosto pálido, sem maquilhagem, algemada. O pai dela, Agostinho, foi condenado por conspiração.
O império de vingança deles desmoronou-se em pó. A salada está pronta, disse Laura, a nova parceira de Ricardo, entregando-me a tigela de cerâmica. Ela era uma arquiteta paisagista, com terra debaixo das unhas e um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Era genuína, com calor que vinha de dentro, não um brilho aplicado na superfície. Conheceram-se num grupo de voluntariado, a reconstruir casas para famílias de baixos rendimentos nos fins de semana. Observei-a juntar-se a Ricardo no grelhador. Ele passou um braço pela sua cintura e deu-lhe um beijo suave na testa. Ela riu, limpando uma mancha de carvão do nariz dele. A sua cumplicidade era fácil, natural. A minha família fora demolida até os alicerces, mas fora reconstruída sobre uma fundação mais forte, mais honesta, a verdade. Peguei num copo de vinho e olhei para o céu azul. A promessa que fiz a Arthur no seu leito de morte estava cumprida. O nosso filho estava seguro, forjado pelo fogo e mais forte do que nunca. O nosso legado estava protegido, florescendo sob a sua nova liderança. Eu, a matriarca que fora guerra, finalmente estava em paz no seu reino.